Sua paz do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 40 ao 43. Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao 43. O texto nos diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Leiamos ainda o 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Senhor, graças te damos por esta palavra. Permaneça conosco em todo o tempo, porque dependemos do Senhor. Amém. Pode se assentar. Eu sou grata ao Senhor pela oportunidade de aqui estar, porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Agradeço também, pastor Adriano, pelo convite. Nos conhecemos de longa data, amigo do meu marido, e é uma pessoa muito próxima da minha casa. E eu louvo ao Senhor por essa amizade de longa data, mas louvo ao Senhor também pelos aprendizados, pela palavra, pelo incentivo de estarmos ministrando a palavra do Senhor. Pela misericórdia dele estamos aqui. E o culto da tarde da bênção é o único culto da semana que tem um nome específico. Nós viemos à escola dominical, mas os outros cultos, mesmo que denominados por um título, mas o da tarde da bênção tem um nome diferente. E meditando na palavra do Senhor a respeito disso, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu já fiz a mim mesma e gostaria de fazer essa pergunta para os irmãos que aqui estão. Quem somos nós no caminho da busca da nossa bênção? Quem somos nós? Com quem parecemos? E quando nós lemos esse texto, que de acordo com o que escreveu Lucas, nós vemos que num mesmo texto acontecem 2 milagres. Na verdade, dá a impressão que é um milagre dentro de outro milagre. De repente, a história começa a falar a respeito de Jairo, mas chega num determinado versículo que essa história ela não termina, ela é interrompida até de uma forma brusca, parece que a gente está lendo um assunto e, de repente, aquele assunto se perde e entra outra pessoa que não tem nada a ver com a história dentro daquele contexto e entra um outro milagre que vai acontecendo e vai sendo narrado aqui. É interessante que, nos outros evangelhos que abordam o mesmo texto, a forma que o texto é colocado é do mesmo jeito. Começa a história, interrompe, entra a história da mulher e depois continua o desfecho do que aconteceu com Jairo. E diante desse contexto, a pergunta que o Senhor tem para nós nessa tarde, tem para o meu coração nessa tarde é: quem é você no caminho da busca da sua bênção? E nós vamos analisar esses 2 personagens aqui e entender que existe algo que nos aproxima do Senhor, a necessidade de uma bênção. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, mas é muito raro acontecer nas nossas vidas um dia de chegarmos na casa do Senhor, mesmo que para prestar um
culto de gratidão, que a gente não fale, Senhor, eu estou precisando de uma bênção. Senhor, eu estou precisando de um milagre. Senhor, olha a minha necessidade. Então, o fato é que sempre que viemos à casa do Senhor, estamos apresentando ao Senhor alguma necessidade que nós estamos passando. E já foi falado aqui a respeito de necessidade, só que o nível de necessidade, ele muda, ele sobe quando a gente fala de morte. A morte é algo que nos amedronta, mesmo tendo consciência que desde que nascemos, um dia iremos morrer, se o Senhor não nos arrebatar antes disso. Mas a gente nem quer falar da morte. A gente sabe que a morte é o último inimigo que vamos enfrentar, mas o nosso problema, ele muda de nível quando o que está diante de nós é a morte. E esses dois personagens, o que eles têm em comum entre eles? A iminência da morte. Jairo chega até Jesus e fala para que ele vá até sua casa, porque a filha está à morte. Pode ser que quando ele saiu, a menina ainda não estava morta, mas o texto nos deixa entender que estava morrendo, estava perto de morrer. É tanto que quando chega alguém para falar, a menina já morreu, não tem jeito mais. E essa mulher, pertinho da morte, ela estava também, porque uma mulher que já tinha 12 anos, que estava tendo um sangramento, uma mulher que estava fraca, debilitada, uma mulher que fazia vários e vários procedimentos e vários tratamentos e não tinha resultado, a única coisa que essa mulher poderia esperar e entender que aguardava ao fim dos seus dias era a morte. Então, eu entendo que essas duas pessoas, esses dois personagens, tinham um problema impossível, mas que subia de nível quando se falava de morte. E eu acho interessante que a gente se assusta com a morte física. Só que a morte espiritual, ela é uma realidade, só que ela é invisível. E o meu coração ficou bem contrito, porque a morte espiritual, às vezes, ela vem de uma forma tão camuflada, de uma forma tão inesperada, que pode ser que estejamos como Sansão. Ele não percebeu que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. E ele disse, eu vou me levantar outra vez, eu vou fazer isso outra vez, eu vou destruir outra vez. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele. E diante da iminência, seja da morte física ou seja da morte espiritual, uma coisa é certa, a gente vai correr atrás do Mestre. A gente vai procurar o nosso Deus, a gente vai procurar um milagre, a gente vai nos aproximar do Senhor, mesmo que o nosso problema não seja morte. Talvez eu não estou enfrentando uma doença terminal, talvez eu não recebi um diagnóstico e o médico me disse, você tem tanto tempo de vida. Mas, às vezes, nós enfrentamos problemas tão difíceis que nós falamos, Senhor, se o Senhor não intervir agora, eu vou morrer. Então, pode ser que a morte não seja essa morte tão visível que a gente pensa a respeito de uma doença, mas pode ser que essa morte, ela seja porque a nossa emoção, o nosso emocional, o nosso coração está dilacerado e quando a gente enxerga, a gente pensa que vai morrer. Então, eu pergunto de novo, quem somos nós no caminho da busca da nossa bênção? E como que nos conduzimos até Jesus? E quando eu comecei a analisar a característica desses dois personagens, parecia que eu estava enxergando duas colunas opostas para fazer uma comparação. Então, hoje, à medida que for falando as características desse personagem, eu quero que você tente se encaixar em uma dessas duas colunas. Então, Jairo estará de um lado e essa mulher estará de outro. E aí você vai analisar o seu contexto, vai analisar a sua vida e você vai pensar com quem eu me pareço quando eu estou no caminho da busca da minha bênção. Já que Jairo chega primeiro, vamos começar com Jairo. Jairo, ele era conhecido.
ele era respeitado, a Bíblia cita o seu nome, e não é porque a Bíblia tem o hábito de citar o nome dos homens, isso é claro e é óbvio, mas tem muitas mulheres que são citadas através do seu nome aqui na Bíblia. Então, eu entendo que nesse contexto, Jairo era conhecido, Jairo era respeitado, Jairo não tinha problema nenhum com a multidão, uma vez que a multidão o conhecia. Então, Jairo entra naquela situação de se chegar até o mestre sem receio algum. E ele chega diante do mestre como intercessor, embora o problema atingisse a vida dele, porque quem é pai e mãe sabe que o problema que atinge o filho parece que atinge mais a gente do que o filho. Mas a morte era na vida da filha dele, não era na vida dele. Então, ele chega diante de Jesus como um intercessor. E o intercessor aqui é aquele que está disposto a romper barreiras por alguém. É aquele que está disposto a fazer um sacrifício por alguém. Outra característica de Jairo, talvez você fale assim, estou nessa coluna. O problema de Jairo era impossível, porque ele não podia devolver a vida à filha dele. Era uma dor imensurável, porque eu não consigo nem imaginar como deve ser a dor de perder um filho. Só que era um problema recente. A menina estava próxima de fazer 12 anos, mas não tinha 12 anos que a menina estava morrendo. Era um problema recente. Mas nem por ser recente significa que a dor dele não era aquela dor de rasgar o coração. Agora, talvez você esteja na outra coluna. Quem era essa mulher? É uma mulher que o seu nome não é citado. É uma mulher que a identidade dela se mistura com a doença. Ah, quem é mulher? De quem estamos falando? A mulher do fluxo de sangue. Então, a partir do tempo que aquele problema foi se arrastando na vida daquela mulher, ela perde até o nome, a característica dela. É isso que acontece conosco. Ah, fulano de tal, o caloteiro, o crentinho, o desviado. Nós vamos recebendo rótulos a partir do que está acontecendo conosco. E a definição dessa mulher, diferente de Jairo, era mulher do fluxo de sangue, definida através da sua doença. A história dela é desconhecida. Não dá para saber literalmente, aqui com o que o texto nos relata, se ela tinha marido, se ela tinha filhos, como que era a realidade dela. Uma história desconhecida. E diferente de Jairo, ela não tinha quem intercedesse por ela. Mesmo estando fraca, mesmo estando à beira da morte, quem tinha que buscar por ela mesma era ela. Quem tinha que chegar até Jesus era ela. Quantas vezes chegamos na casa do Senhor com o desejo assim, Senhor, envia alguém para orar pela minha vida, para colocar a mão aqui na minha cabeça, para falar uma palavra de ânimo para mim, e naquele dia o Senhor faz assim para nós. Porque nesse dia você vai ajoelhar e você vai rasgar o seu coração diante do Senhor pela sua própria vida. Porque tem horas que parece que é mais fácil rasgar o nosso coração por outro, interceder por alguém que quando é pela gente, ai meu Deus do céu, eu preciso que alguém faça, eu preciso que alguém ore, eu preciso que alguém jejue por mim, eu preciso que alguém faça uma campanha por mim. Mas do lado de lá está uma mulher, do lado de lá que eu digo, nesse outro lado da nossa lista, está uma mulher que buscava por si. E Jairo chega primeiro, ela chega depois. Se fosse uma fila, ela teria que ser atendida depois, já que ela chegou depois. Só que o problema dela, diferente do de Jairo, não era um problema recente. O tempo de alegria que Jairo tinha desfrutado com a sua filha, e de repente ele vê aquilo se acabar na sua vida, é o mesmo tempo que essa mulher lutava por sua vida. Então, por que
que essa mulher não é denominada assim, a mulher indesistível, a mulher persistente, a mulher que não desistiu quando ficou tudo difícil. Outubro Rosa, tivemos aqui um trabalho entre as irmãs e falamos exatamente isso. Quantas vezes a gente desiste na primeira fase do tratamento? Quantas vezes a gente desiste quando ouve o valor do tratamento que a gente precisa fazer? Quantas vezes a gente decide desistir quando a gente pensa na quantidade de sessões de fisioterapia que a gente tem que fazer? Por quê? Porque é difícil lutar por nós. É difícil colocar em prática o básico, que de básico não tem nada. Mas nós precisamos entender que somos corpo, alma e espírito. E essa mulher entendeu que ela não podia desistir. É tanto que se ela tivesse desistido, ela não teria chegado até Jesus. Então, o ponto em que une os dois e que nada é diferente. Eles tiveram fé, cada um da sua maneira para chegar até Jesus. A dor era imensurável. Não se pode comparar o tamanho da dor de um pai perder um filho e o tamanho da dor de você visualizar a sua vida se acabando dia após dia. Visualizar a morte se aproximando. Mas os dois tinham fé. E o texto, depois que fala a respeito dessa característica, o texto menciona outra coisa em comum entre os dois: a multidão. Jesus, por onde passava, estava cercado de uma grande multidão. E tanto a mulher do fluxo de sangue quanto Jairo tiveram que enfrentar a multidão. O texto diz assim: e indo ele, apertava-o a multidão. Então, quando eu olho para a multidão, eu entendo que a multidão representa um obstáculo. A multidão representa um enfrentamento que precisamos vencer para chegar até Jesus. A multidão representa aquilo que eu preciso romper para chegar até Jesus. Se ela representa um obstáculo, também vai representar o tamanho do meu esforço. Se o obstáculo é pequeno, pequeno esforço. Se o obstáculo é muito grande, grande esforço. Só que nós aprendemos com Jesus de uma maneira maravilhosa. E eu tenho falado: Senhor, coloque em nosso coração o desejo de cumprir a Tua palavra, amando o próximo como o Senhor nos ensinou. Porque a multidão é influenciável, a multidão vai com a maioria. Se a maioria está falando que ok, a multidão toda vai junto e fala ok. A multidão uma hora adora Jesus, finge que adora, outra hora fala crucifica. A multidão não é confiável, a multidão é um obstáculo que nos impede de chegar até o Mestre. E tem hora que a gente quer: Jesus, acaba com essa multidão. Qual é a multidão da sua vida? Jesus, manda fogo do céu e acaba com essa multidão. E a gente vai andando, caminhando e aprendendo com Jesus. Essa multidão que manda crucificar Jesus, essa multidão que uma hora fala bem, outra hora fala mal, o nosso Jesus ama essa multidão. É tanto que ele não despede essa multidão sem alimento. É tanto que onde ele está, a multidão o cerca e ele prega, ele fala para essa multidão. Porque é no meio da multidão que estão as almas. E talvez é na nossa multidão, pense o que é a sua multidão nessa tarde. Às vezes é na nossa multidão que o Senhor quer trabalhar e fazer coisas grandiosas. E a nossa oração tem sido: Senhor, silencia a multidão. Senhor, afasta a multidão. Senhor, me tira do meio da multidão. Qual é a sua multidão nessa tarde? Nós precisamos romper, mas não falar mal da multidão. Nós precisamos romper, mas não pedir que o Senhor destrua a multidão. O nosso Jesus pagou um preço muito caro pela multidão. E quando nós olhamos que o obstáculo também representa o esforço, parece que é igual.
Quando eu li o texto, eu entendi, pronto, os dois enfrentaram a multidão, ok, esforço igual para os dois. Só que não é verdade. A multidão é a mesma, a quantidade é a mesma, o calor humano é o mesmo, a dificuldade de enfrentar é a mesma. Só que nós não podemos medir a dor e o esforço do nosso irmão. Porque, de um lado, nós temos uma mulher que fisicamente está debilitada, que está sangrando, que está de uma forma escondida ali no meio, tentando se camuflar, porque com aquele sangramento ela não podia estar entre as outras pessoas. Temos uma mulher que teve que romper o seu isolamento social para ir até a multidão e de uma forma silenciosa, sem que ninguém percebesse, e tendo um diálogo com ela mesma. De outro lado, nós temos Jairo, um pai de coração dilacerado, mas um homem forte, porque naturalmente o homem, estruturalmente, ele tem mais força de empurrar alguém do que uma mulher. Então, nós temos um homem forte, nós temos um homem reconhecido pela sociedade, que todo mundo sabe quem é ele, e pode ser que alguém que o conhecesse e soubesse do status dele, falasse assim, pode passar, fique tranquilo, pode passar na minha frente. A Bíblia não diz isso, mas quantas vezes nós vemos que alguém que tem um título chega em algum lugar, não pega fila, pode entrar, passa na frente. Então, a multidão é a mesma, mas não podemos comparar o tamanho do esforço que tiveram que fazer. O esforço dessa mulher, ele é muito maior do que o esforço relacionado à multidão ali naquele contexto. Então, o que acontece? O Senhor nos convida a sairmos do lugar de juízes. Porque quando nós começamos a calcular o tamanho do sofrimento de alguém, quando nós falamos, isso aí eu enfrento numa boa e vou para a casa do Senhor e me alegro e louvo, isso aí não me abate de forma alguma, mas nós não conhecemos a realidade escondida por trás de sorrisos dentro da casa do Senhor. Ainda bem que Jesus conhece. Ainda bem que Jesus vai além dos sorrisos por conveniência que às vezes estamos a distribuir por aí, aqui na casa do Senhor, na rua, e as pessoas olham e falam, isso não pode nos paralisar. Mas acontece que quando nós saímos do lugar de juízes, nós entendemos que o Senhor, Ele vê o nível de renúncia. E quando Ele enxerga o nível de renúncia, a partir daí o modo do Senhor tratar com cada um é de uma forma específica. Então eu entendo que Jairo se apresenta ao Senhor de uma forma exposta. E por se apresentar de uma forma exposta, aí ele rasga o verbo. A Bíblia diz que ele rogava muito, ele rogava insistentemente para que o Senhor atendesse o seu pedido. Ele já estava exposto mesmo. Para que ele ia fazer alguma reserva? Para que ele ia falar baixinho? Não, ele rogava muito para que o Senhor fosse até a sua casa. Só que além de rogar, ele se prostra. E eu fui ler em outro texto para eu ter certeza que esse prostrar também significava adorar. Quando lemos em Mateus, no lugar de prostrar, está exatamente adorar. E eu abro um parêntese para dizer, problema e dificuldade não é desculpas para não adorarmos ao Senhor. Se temos a oportunidade de chegar diante do nosso Senhor, que possamos chegar em adoração e rendição ao nome do Senhor. Porque para Jairo a multidão não o impedia de adorar. Para Jó o sofrimento não o impediu de adorar. Irmã, mas eu não sou Jó, eu também não. Mas nós temos o amigo Espírito Santo que intercede por nós e que no momento que pensamos que não tem jeito mais, parece que Ele ergue os nossos braços, que Ele ergue a nossa mão, que Ele abre a nossa boca e de repente nós estamos glorificando o nome do Senhor em meio à dor. E nós estamos esperando viver o sobrenatural de várias maneiras. Nós estamos esperando viver o sobrenatural de várias maneiras.
Experimente viver o sobrenatural no meio do sofrimento. Qual sobrenatural? Adorar quando tudo está perdido. É o sobrenatural, porque o natural, quando tudo está perdido, é aí que eu jogo tudo para o buraco. Mas o sobrenatural, ele é vivenciado na ponta dos dedos, quando em meio às lágrimas e aos sofrimentos, o Senhor ouve a nossa adoração. Só que essa mulher, a multidão impedia que ela fizesse esse ato de adoração. Porque se ela se prostrasse para adorar, se apresentasse, era a mesma coisa dela falar, eu estou aqui, olha para mim, colocasse alguma coisa assim para chamar a atenção. E ela não podia ser vista. Então, mais uma vez eu te pergunto, quem é você no caminho da busca da sua bênção? Você tem tido a oportunidade de adorar o Senhor de maneira exposta? Você tem tido que adorar ao Senhor no silêncio da madrugada? Você está tendo liberdade de adorar ao Senhor diante do seu sofrimento? Ou quando você vai adorar o Senhor, alguém fala assim, vai adorar o Senhor, sendo que sua vida está desse jeito? Vai adorar o Senhor, sendo que o seu filho está desviado? Vai adorar o Senhor, sendo que o seu casamento está destruído? Vai adorar o Senhor, sendo que a sua saúde só vai de mal a pior? Quem somos nós nesse caminho? Qual é a forma que temos tido a oportunidade de adorar ao Senhor? Reflita nessa tarde, reflita em que parte você se encaixa aqui. Só que o mais lindo não é a forma que eles se apresentam. O mais lindo é que o nosso Jesus, independente da forma que eu me apresente ou que eles se apresentaram, Jesus vê o que se prostra e o que chega de maneira exposta. Mas Jesus também vê a que não disse nada, chegou por trás e tocou na orla. O importante é que o Senhor, Ele vê. Eu acho lindo quando Agar fala mais ou menos assim, agora eu vejo o Deus que me vê. E isso conforta o nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor, Ele está nos enxergando, que Ele está nos vendo, nós temos essa certeza. Mas quando de repente, de uma forma, de um detalhe, de um jeito espetacular, nós entendemos que o Senhor nos viu. Isso traz uma alegria para a nossa alma, isso traz um conforto para a nossa alma, isso traz um desejo de continuar caminhando, de continuar lutando. E os dois foram enxergados por um Deus que tudo vê. Mas Ele tudo vê. E Ele também ouve silêncio. Porque a Bíblia diz que ela falava consigo mesma. A Bíblia também diz que o Senhor sabe até das palavras que eu vou pronunciar, antes que elas cheguem à minha boca. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós sabemos que não estamos falando de um Deus qualquer. Estamos falando de um Deus que conhece pensamentos, sentimentos, palavras, ações. E conhece, vai muito além. Ele nos conhece desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. É esse Deus que você serve. É esse Deus que te resgatou. É esse Deus que é o Senhor da sua vida. Então não há por que chegar no caminho da busca da bênção e retroceder. Não há por que chegar nesse caminho e voltar para trás. Mas diante disso aqui, o ato de fé, ele vai se evidenciar na renúncia. Ah, irmã, mas Jairo não teve que renunciar a nada, não. Ele estava com a saúde perfeita. Mas quando nós olhamos para o texto que fala assim que a filha estava à morte. Que pai, que mãe gostaria de sair do lado do filho nos últimos segundos de vida? Quantos relatos eu já ouvi de alguém que perdeu seu ente querido
e o orgulho que essa pessoa tem de dizer, ou o consolo que essa pessoa tem em dizer é: eu estava lá no último suspiro. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Parece que Jairo não está renunciando nada, mas ele está renunciando os últimos segundos de vida ao lado da filha amada para chegar até Jesus. Parece que essa mulher nem tem nada para renunciar. Talvez alguém olhe para ela, para a história dela e fale assim: ele já tinha perdido tudo, já tinha gastado todos os bens, já não tinha saúde, nada resolvia. Só que ela perde o seu lugar de conforto. Porque estar em meio à multidão é se colocar num lugar de julgamento. Estar em meio à multidão é se colocar num lugar onde ela era apontada. É sair da invisibilidade que por pouco tempo dava uma sensação de estar tudo bem. Não tem ninguém vendo o meu sangramento, não tem ninguém vendo como eu emagreci, não tem ninguém vendo como eu estou fraca, não tem ninguém falando como eu estou pálida. Essa mulher precisa renunciar esse desconforto que, por enquanto, no secreto, na casa dela, está controlado. Só que o desconforto controlado, ele não nos leva até Jesus. Se quisermos chegar até Jesus, nós precisamos renunciar. E quando eles estão dispostos a renunciar, algo diferente vai acontecer. E eu quero te perguntar: o que você está disposto, disposta a renunciar nessa tarde para se aproximar do Senhor Jesus? Não existe evangelho sem renúncia. Não existe cristianismo sem renúncia. Não existe servir a Jesus sem renúncia. Nesse caminho da busca da sua bênção, se você não estiver disposto a renunciar, pode ser que você demore bastante a se aproximar de Jesus. Então eu te convido a analisar nessa tarde qual é a renúncia que está diante de você e você precisa fazer. Quando eles fazem essa renúncia, cada um faz a sua renúncia. Eles dão liberdade para que Jesus acesse outras áreas. Porque a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 3, eu marquei aqui para ler. Efésios capítulo 3, versículo 19 e 20 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, o nosso Deus, Ele faz não só além daquilo que eu pedi, daquilo que eu expus. Jairo trouxe uma exposição. Jesus vai fazer além do que ele pediu. Mas também vai fazer além do que a mulher apenas pensou. Porque o meu Deus e o seu Deus, Ele faz infinitamente mais além do que pensamos ou pedimos. E por que às vezes ainda queremos retroceder nesse caminho? Por que às vezes ainda parece que não faz sentido permanecer renunciando? Se Ele faz além. Mas, irmã, o que Ele faz além? Ele faz além quando nós temos a sensibilidade de entender o que Ele quer de nós. Ele faz além por amor a nós. Ele faz além porque Ele enxerga até aquelas coisas que nós precisamos e não temos coragem de falar com palavras para o Senhor. Quantas vezes chegamos diante do Senhor para orar e existe um problema, ou que a gente considera muito pequeno, ou que a gente considera muito grande, ou que a gente considera insignificante, e a gente não fala com Jesus. Então, Ele sabe esse além. Quando esses dois estão dispostos a renunciar,
Eles também estão dispostos a se sentirem sensibilizados para alcançar aquilo que o Senhor tem para eles. E Jairo, o que ele aprende além? Jairo, ele chega para interceder por sua filha, que de acordo com aquela cultura, aos 12 anos, a menina, ela recebe a maturidade, ou ela recebe a autoridade de ser livre, religiosamente responsável por si. Essa menina, em outras palavras, é como se a partir dali ela pudesse caminhar com as próprias pernas. Mas ele aprende que quando tem alguém que não tem condições de chegar até Jesus, quem vai fazer isso é quem tem condições de chegar até Jesus. Tem alguém na sua família que mesmo sabendo quem é Jesus, que mesmo conhecendo o Senhor, que mesmo sendo habilitado para buscar por si, precise que você faça alguma coisa por ele, em prol, através da intercessão. Então, é isso que Jairo começa a aprender. E o mais lindo da intercessão é que a gente começa orando assim: Senhor, transforma o coração. Senhor, coloca mais amor. Senhor, coloca mais perdão. Senhor, visita aquela vida. E, de repente, algo extraordinário acontece. Começamos a interceder por alguém e, de repente, estamos enxergando que quem precisa perdoar somos nós, que quem precisa amar somos nós, que quem precisa estender as mãos somos nós. Porque quando intercedemos com o nosso coração, nós aprendemos a ser sensíveis à voz do Senhor e Ele começa a nos mostrar o que nós precisamos. Então, Jairo, ele começa a entender que diante da intercessão que ele vai fazer por sua filha, Jesus precisa trabalhar outras áreas na vida dele. Mas quais outras áreas precisa trabalhar? A primeira, a ordem de chegada. Jairo chegou primeiro. Se fosse olhar pela justiça humana, chegou primeiro na fila, é atendido primeiro na fila. Mas o nosso Senhor, Ele conhece o que o outro está passando. Ele conhece a urgência que a outra pessoa está enfrentando e que eu não conheço. O nosso Senhor Jesus, Ele enxerga o que nós não enxergamos. Jairo tinha saúde, tinha condições de interceder pela filha dele. A filha, nesse momento, já tinha falecido, mas Jesus podia ressuscitar e ele estava ali como pai para interceder. Agora, aquela mulher, ninguém foi interceder por ela. Aquela mulher precisava do milagre naquele momento. Porque se ela morresse, ninguém nem saberia quem era aquela mulher na multidão. Ela estava tão apagada no meio daquela multidão. É tanto que ninguém percebe que ela está ali. Que se ela tivesse morrido, quem intercederia para que Jesus ressuscitasse aquela mulher? Então, não importa a ordem de chegada, importa os detalhes que o nosso Deus conhece da minha e da sua história e que Ele sabe que precisa resolver no tempo determinado. E às vezes nós estamos orando, pedindo ao Senhor um milagre, e alguém ao nosso lado recebe esse milagre e a gente fica indignado. Jesus, cheguei primeiro na fila. Tem 10 anos que eu estou orando, fulano orou só 3 anos e já recebeu um milagre. Mas eu e você não conhecemos a iminência da morte na vida dessa pessoa. Eu e você não conhecemos, talvez não é morte física, mas não conhecemos o abismo que aguarda essa pessoa se o milagre não for resolvido, não for feito e resolvido naquela hora. Então, Jairo precisa aprender isso aqui, por quê? Porque ele precisa desfrutar da presença do Mestre enquanto ele caminha. Enquanto alguém é abençoado ali naquele lugar, enquanto Jesus faz um milagre na vida daquela mulher, Jairo está visualizando e vendo o que Jesus pode fazer. Ele está vivenciando um testemunho na vida de alguém e isso fortalece a nossa fé. Às vezes nós ficamos indignados, mas deveríamos trocar isso. Em vez de indignados, deveríamos glorificar ao Senhor e dizer, se o Senhor fez na vida de fulano, vai fazer na minha também. E nesse tempo,
presenciar, estar ao lado de Jesus, viver aquilo tudo ali de pertinho, desfrutar da presença do Mestre. Então, Jairo precisa aprender a respeito de ordem de chegada. Como que Jesus vai além na vida de Jairo? Jairo estava acostumado com a exposição. A exposição para ele não era um problema. Ele chega até Jesus e se apresenta e aquilo não é um problema para ele. Mas ele está tão acostumado com a exposição que, de repente, parece que ele perde um pouco do limite do status que ele tem, já que ele é um líder e que ele tem autoridade de figura masculina. Mas parece que ele perde um pouco essa liderança porque chega alguém da casa dele e a Bíblia diz exatamente assim: e estando ele ainda falando. É a mesma coisa da gente estar conversando e de repente eu chego, espalho todo mundo e começo a falar um negócio que não tem nada a ver, não peço licença, não falo nada, eu vou entrando e falando. No mínimo, quem está perto vai falar assim: misericórdia, que falta de educação. E a Bíblia diz exatamente dessa forma, quando acontece um milagre na vida dessa mulher, o versículo seguinte fala assim: estando ele ainda falando. Essa pessoa chega falando: Jairo, para de interromper, de incomodar o mestre, a menina já morreu. E talvez Jairo não percebe que o excesso de exposição, a familiaridade com a exposição já está roubando dele limites, que o Senhor delegou a ele uma vez que ele tem status, uma vez que ele tem nome, uma vez que ele é líder. Então Jesus, além de atender o que ele pediu, precisava ensinar a Jairo a respeito de impor limites. Mas isso não para aqui. Porque além dessa situação e que Jesus precisa intervir, é como se Jesus pegasse nos ombros de Jairo e falasse: olha para mim, crê somente. Em outras palavras, não dê ouvidos ao que estão dizendo. E carregadores de más notícias têm a facilidade de minar a nossa fé. Porque, como eu disse lá no início, Jairo chega com fé diante de Jesus. Essa mulher chega com fé atrás de Jesus. Mas diante de uma má notícia, a fé vai lá embaixo. E aí a gente fala: eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais, eu vou abrir mão mesmo, que trate com a vida, que o Senhor cobre quando quiser. Mas Jesus está falando: Jairo, crê somente. Eu vejo a nossa dependência do Senhor de uma forma tão grande, que nós somos tão dependentes do Senhor, que Jairo chega com fé até Jesus. Nós chegamos com fé até Jesus quando acontece um grande problema e a gente fala: o Senhor vai resolver. Mas vai passando o tempo e vai chegando as situações e os carregadores de más notícias. E somos tão dependentes que mesmo chegando com fé, precisamos dele para que a fé volte a fluir dentro do nosso coração e possamos continuar crendo que ele pode fazer. Até para crer, dependemos dele. E Jairo precisou crer novamente, porque estava diante dele quem é a palavra. E nós, quando chegarem os carregadores de más notícias, que nós possamos pegar a palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor e entender que precisamos dele para que a nossa fé seja fortalecida. Mas Jairo precisava impor limites. Por quê? Jesus amava a multidão. É tanto que falamos esse ponto sobre o amor de Jesus pela multidão. Mas nesse ponto aqui, o que precisava ser tratado na vida de Jairo era a exposição. E aí Jesus fala: a multidão fica, até 9 discípulos ficam, porque a Bíblia diz que foi Pedro, Tiago e João. O pai, a mãe da menina, Jesus, Pedro, Tiago e João. E quando chega na casa, tem os tocadores de flauta que eram contratados, isso era uma coisa normal. Tem os que choravam no velório. E Jesus manda que todos se retirem.
Porque para Jairo, ele achava que ele só estava intercedendo pela filha, mas ele precisava aprender a autoridade que ele tinha de exercer dentro da casa dele. E quando Jesus fala para todos se retirarem, em outras palavras, a vulnerabilidade do nosso lar é uma questão muito séria. Em outras palavras, existem alguns segredos que o Senhor quer revelar no secreto da nossa casa. Quando eu lembro da viúva, eu penso, a morte do marido dela foi de uma forma exposta. Os credores à porta, todo mundo viu, foi de uma forma exposta. Depois que acontece o milagre, quando ela vai vender, foi de uma forma exposta. Ah, meu Deus, com aquela dor, pedir vasos emprestados foi de uma forma exposta. Mas na hora do milagre, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E é isso aqui que Jesus está falando com Jairo. A vulnerabilidade da sua casa, a sua família. O Senhor tem alguns segredos a revelar no secreto da nossa casa. Não é à toa que está escrito, fecha a tua porta. Jairo, acostumado com a exposição, quando chega perto de Jesus, entende que ele precisa de discrição. Porque nós chegamos perto de Jesus com uma petição, mas quando reconhecemos a nossa pequenez, começamos a enxergar as coisas que precisamos mudar. Então Jairo, ele tem que entender essa lição. O além de Jesus para Jairo é: não exponha a vulnerabilidade do seu lar. E Jesus vai além. Aquela multidão, as pessoas que estavam chorando, os tocadores de flauta, quem estava ali perto, todo mundo sabia que a menina tinha morrido. Mas quando Jesus faz o milagre, ele fala, ó, não conte para ninguém. Não precisa contar, mas alguém vai ver a menina andando, comendo, brincando, indo para a escola. E as pessoas vão perguntar, o que aconteceu? A menina não estava morta? O que aconteceu? O que aconteceu? Alguns segredos o Senhor tem conosco e que não é para compartilhar. A sensibilidade das coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração, a respeito da nossa família, a respeito da nossa vida espiritual, a respeito de coisas particulares que Ele quer de nós, segredo. Guarde, deixe só o que acontece ficar aparecendo, mas guarde alguns segredos. E a gente tem uma facilidade de expor as vulnerabilidades, e nelas, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos dando liberdade para os carregadores de más notícias minarem a nossa fé. Mas Jesus vai além. E essa mulher também recebeu um além. E o nosso Senhor Jesus faz além na nossa vida, não porque temos mérito algum, mas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque a graça dEle nos alcança, e nós precisamos desfrutar desse além e pedir ao Senhor sensibilidade para entender qual além Ele tem feito nas nossas vidas. Então, essa mulher também vai receber o além de Jesus. Se de um lado tem Jairo que está acostumado com a exposição, de outro lado tem a mulher que exposição é a mesma coisa que morte para ela. E para essa mulher vai ser o contrário. Ela já tinha recebido o milagre, porque a Bíblia diz que na hora que ela toca, ela sentiu o sangue estancar. Pelo menos o sangramento já tinha parado. Ok, tudo resolvido. Ninguém me viu, ninguém me observou, não incomodei ninguém. Ninguém reparou que eu estou aqui, o sangramento parou, eu vou embora tranquilamente. Voltar para o meu anonimato. Eu vou embora tranquilamente e vou voltar para a minha solidão. Eu vou embora novamente e eu vou voltar para o isolamento. Nós sabemos o que o isolamento desencadeou no mundo, na época da pandemia.
Nós sabemos as doenças emocionais que foram desencadeadas através do isolamento. E essa mulher, ela precisava aprender sobre a cura que existe na comunhão. Porque de isolamento ela entendia muito bem. De rejeição ela entendia muito bem. De solidão ela entendia muito bem. Só que o problema de querer se manter invisível, pensa numa coisa que é cômoda, é a invisibilidade. É cômodo porque ninguém vai nos incomodar como quando somos invisíveis. Ninguém vai falar nada da gente quando somos invisíveis. Só que a invisibilidade roubou dessa mulher a oportunidade de, quando chegou pertinho de Jesus, se prostrar e adorar. Porque Jairo, com a exposição, chega e adora. Essa mulher, na invisibilidade, ela tem que chegar por detrás. Eu não estou dizendo que ela não tinha fé. Eu estou dizendo que, estando pertinho de Jesus, quem está pertinho de Jesus e deixa passar a oportunidade de se prostrar, de glorificar, de adorar, de chorar na presença dele. E é o primeiro além que Jesus dá para essa mulher. Por quê? Quando Jesus fala, quem me tocou? A Bíblia diz que ela, temendo e tremendo, teve que contar toda a verdade, dizer o relato que tinha acontecido, por que ela tinha feito aquilo, como que ela tinha feito. E depois que ela conta isso, ela se prostra. Às vezes o Senhor nos coloca fora da nossa zona de conforto para que a gente descubra que ainda é necessário se prostrar. Mesmo recebendo o nosso milagre, isso não nos isenta de adorá-lo. Mesmo que já tenhamos recebido tudo aquilo que nós precisamos nos prostrar. E essa mulher precisa romper esse isolamento para que ela se prostre. Então, uma mulher acostumada com a solidão, de repente ela entende que a cura na comunhão, a cura quando ela verbaliza, a cura quando ela fala. E não só isso. Não só isso. Aquela mulher, se saísse dali naquele momento, que autoridade ela teria para dizer, eu estou curada? Como que ela ia caminhar em meio à sociedade, uma sociedade que conhecia essa mulher, sabia que 12 anos ela estava lutando com aquela enfermidade e que nada resolvia, e de repente, olha a mulher lá na feira. Se ela saísse dali, ela não teria forças para erguer a cabeça e voltar à vida social. Se ela saísse dali de uma forma silenciosa, como de costume ela fazia, ela não ia ter a consciência de que poderia andar de cabeça erguida. E o grande problema disso é, ela tinha recebido um milagre, a cura física, mas a cura emocional ela só recebe quando ela volta à vida social. De que adianta receber a cura e não sair de casa, de que adianta receber a cura e não chamar suas amigas para estar junto com ela, de que adianta receber a cura e não poder gritar, eu fui curada. De que adianta receber a salvação e não poder expor o que lhe aconteceu. Então, essa mulher também recebe o além do que pensamos ou pedimos. E agora eu encerro dizendo, com quem você se parece no caminho da busca do seu milagre? Você se parece com essa mulher? Você se parece com Jairo no sentido das características expostas aqui? O fato é que eles precisaram ser confrontados. A exposição de Jairo foi tratada. A invisibilidade daquela mulher foi tratada, porque quando nos aproximamos de Jesus, todas as áreas da nossa vida começam a ser tratadas. E nós só percebemos o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas quando chegamos pertinho dEle.
quando chegamos pertinho dele, que possamos pedir ao Senhor que cada dia o nosso desejo seja de nos aproximar do Senhor. E às vezes nós cantamos assim, perto quero estar, Senhor, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que faça esse processo. Mas será que nós cremos no que estamos cantando? Às vezes eu tenho receio de cantar alguns louvores, porque eles são orações. E às vezes a gente canta, sofrer contigo é bem melhor do que errar. É claro que ninguém quer errar, mas o sofrer, ninguém quer passar por esse processo. Mas às vezes o sofrimento é um método pedagógico para o Senhor nos puxar para perto da presença dEle. Só que isso não significa que Ele não vê, que Ele não ouve e que Ele não faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. E o mais lindo é que não termina aqui. Os dois receberam o milagre que foram buscar, sim ou não? Receberam. Os dois saíram de lá como se tivessem vindo na tarde da bênção. Os dois saíram de lá com a bênção. Saíram de lá abençoados. Mas além de abençoados, saíram com ensinamentos para a vida e aprendendo que o possível está nas nossas mãos. Jesus finaliza dizendo para aquela mulher, tem bom ânimo e vai em paz. Em outras palavras, minha filha, viva. Viva o milagre que você recebeu. Não deixe as coisas da mente te afligir e te afundar. O impossível eu já fiz, mas o possível é você quem faz. Socialize, passeie, arrume as suas amigas para fazer um chá, vai ao culto, vai ao mercado, vai em paz. Tem bom ânimo. E para Jairo, a ordem foi, dá de comer a menina. O impossível Jesus já tinha feito, que era ressuscitar. Agora, a manutenção cabia aos pais. Ela já tinha 12 anos, mas ainda não estava apta para caminhar e se cuidar com as próprias pernas. Ainda cuide do seu lar, Jairo. Ainda cuide dessa menina, Jairo. O possível, permaneça fazendo. E eu encerro dizendo, permaneça com os olhos fitos em Jesus. Porque quando nós permanecemos com os nossos olhos fitos em Jesus, os carregadores de más notícias não nos farão desanimar. Eu agradeço a minha oportunidade. E que a nossa oração seja, Senhor, nos dê sensibilidade para entender o além que tens feito nas nossas vidas. Hoje foi cantado aqui, na solidão eu pude perceber o quanto Deus me ama. Nós podemos falar isso ou na solidão nós falamos que o Senhor não nos ama? Jesus tem um amor especial por cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.